Caros estudantes, bem-vindos então à nossa primeira aula, da disciplina Tópicos Avançados em Biologia. E como a gente já falou um pouquinho, a gente vai ter então entrevistas com vários pesquisadores, bem importantes aqui no cenário nacional e internacional, que vão falar um pouquinho sobre as suas linhas de pesquisa, caracterizando então esses tópicos aí que são mais atuais e relevantes. Bom, hoje a gente está aqui com o professor Jean-Paul Metzger. Falei certo? Falou certinho. Professor Jean, muito obrigada. É uma alegria para a gente ter o senhor aqui com a gente hoje. Obrigado a você, Suzana, pela oportunidade e pelos pesquisadores muito importantes. Pessoal, hoje a gente vai falar então de tópicos bem relevantes mesmo. A gente já tem falado bastante de biodiversidade ao longo do nosso curso, E hoje a gente vai focar em alguns aspectos bem específicos aí da biodiversidade. Então a gente vai falar um pouquinho de recursos ecossistêmicos e também de ecologia da paisagem. E para isso a gente vai então pedir ajuda aqui do professor Jean, O professor Jean, ele é professor lá na USP, no Instituto de Biociências do Departamento de Ecologia. É uma coisa bem bacana da atuação do professor, é que ele é editor de várias revistas internacionais, o que traz uma bagagem muito grande. Ele também coordena um grupo de pesquisa que trabalha justamente nessas temáticas que a gente vai falar hoje, e tem uma grande experiência também em questões didáticas, porque ele já é professor há vários anos lá no Instituto. Professor, então vamos começar falando um pouquinho, já que a gente está nessa temática. Afinal de contas, o que são os recursos... Serviços. Os serviços ecossistêmicos. Os serviços ecossistêmicos são todos os benefícios ou contribuições que a natureza pode prover para o homem. Eu acho que é mais fácil a gente entender com um exemplo, A gente está aqui relativamente perto da Serra da Cantareira, e na Serra da Cantareira você tem uma mata com uma diversidade biológica, uma mata que é bonita de ver. Só que essa mata, além de ser bonita, ela intercepta a chuva, ela permite uma melhor infiltração da água no solo, ela reduz aquele escoamento superficial da água que erode o solo. Então ela traz uma série de processos ecológicos, ecossistêmicos, e esses processos ecossistêmicos, se eles geram benefício para o homem, a gente chama de serviços ecossistêmicos. Então, o fato, por exemplo, da Serra da Mantiqueira proteger um manancial que abastece a cidade de São Paulo, isso é um serviço porque a cidade de São Paulo, a população, se beneficia da água que é gerada nessa serra. Se essa mata consegue estabilizar os solos, evitar a erosão, ela também beneficia uma população que está abaixo, porque evita que haja desmoronamento, risco de vida. E também pelo fato de você infiltrar a água e reduzir escoamento quando chove muito, você regula a enchente, os picos de enchente do rio Tietê. E ao você regular, então, essas enchentes, você também mantém uma população mais segura nas margens do rio Tietê. Então, tudo isso são benefícios que a gente consegue medir, seja porque provém água, porque regula as enchentes, evita deslizamento, ou mesmo só o fato de você poder olhar e visitar, e esse prazer de você olhar e visitar, esse benefício recreacional também, ele é importante e ele traz um benefício, um bem-estar para o homem. Então, serviços ecossistêmicos é basicamente isso, é tentar entender quais são os efeitos positivos que isso pode trazer, tanto em termos financeiros, quanto em termos de bem-estar, de saúde. A gente fala de bem-estar pensando na parte física, na parte psicológica, na parte espiritual. Do ser humano, Do ser humano. Então, professor, e tem vários, tem uma classificação para os tipos de serviço? O senhor pode falar um pouquinho disso para a gente também? Então, é um tema controverso, Cada um quer impor a sua classificação. Mas, a gente teve um grande esforço, a avaliação ecossistêmica do milênio, que foi feito em 2005, que tentou compilar toda essa literatura, e eles propõem 3 principais serviços ecossistêmicos. O primeiro serviço, que são bens materiais que você, de uma certa forma, consome, são serviços de suprimento, que a gente fala. Então, aí você tem água, você tem madeira, você tem fibras, você tem frutas, tudo que você consome. Aí um segundo serviço são serviços que
que são processos ecossistêmicos que geram algum bem-estar para o homem. Por exemplo, eu falei para vocês de regulação de enchentes, de controle de deslizamento. Então, são processos de regulação, né, de enchentes, deslizamento, polinização. Por exemplo, tem algumas espécies que fazem polinização de áreas de cultivo do homem. Então, esse serviço de polinização também é um serviço. Controle de praga também é um serviço. Controle de propagação de doenças. Então, esses são serviços de regulação. Então, a gente tem os de provisão, né, a água, os de regulação e os culturais, que são os mais recreacionais, os que têm a ver com aquele bem-estar que você tem quando você faz uma atividade física ou quando você simplesmente contempla uma área verde. Que é tão importante para a gente também, né? A gente que mora em São Paulo, a gente sente até mais falta, né? Eu gosto de dar dois exemplos assim que mostram o quanto o serviço ecossistêmico está até onde a gente não espera, né? Então, são dois exemplos de hospitais, né, dos Estados Unidos. Num hospital na Pensilvânia, eles fizeram um experimento de pessoas que estavam se recuperando de operação. E eles alocavam as pessoas que tinham acabado de sair da operação num quarto com janela com uma vista para a natureza. E em função da arquitetura lá do hospital, e tinham outros pacientes que iam para um quarto cuja janela dava para uma parede. E eles perceberam que sistematicamente aqueles que estavam com o quarto com vista para o verde se recuperavam mais rapidamente do que aquele. Muito interessante, né? Então, só a vista que a pessoa tem, né, a gente vê que tem todo também uma implicação na arquitetura de hospitais. Você consegue ter uma recuperação mais rápida quando você tem uma vista para uma área verde. O segundo exemplo também com um hospital psiquiátrico, eles perceberam que pacientes, né, que tinham algum problema psicológico, não lembro exatamente qual, mas que ficavam num quarto com um quadro de natureza, eles apresentavam menos agitação, eles precisavam menos de medicação tipo ansiolíticos. E aí eles compararam essas pessoas com outros pacientes que ficavam no quarto sem quadro ou com quadro com arte abstrata. Nossa, e eles perceberam que aqueles que ficavam apenas com um quadro, né, não era nenhuma janela, com uma área verde sendo representada pelo quadro, ficavam bem mais calmo. E eles estimaram assim, que a economia, em termos de financeiros, chegava a $30.000 por ano. Nossa, que incrível. Simplesmente em pendurar quadros com representação de natureza. Quer dizer, isso fala muito assim, como a natureza, só a contemplação da natureza, ela pode trazer um benefício para o bem-estar, para a saúde do homem. É muito interessante, né? E a gente pensando aqui também, a gente está falando com futuros professores, como isso pode fazer diferença em ambientes escolares. Isso, não. Né? E é uma a gente está coisa falando que de hospital, mas a escola também é a mesma coisa. E né? que raramente acontece, né? É difícil a gente ver. Felizmente, em algumas escolas a gente tem área verde disponível, então, e como isso pode trazer benefícios para além do só investigar. Né? Além do conhecimento. Muito interessante, né? Para essas partes mais atitudinais, que a gente tem falado bastante no curso, muito interessante. E falando, então, desse ambiente todo, das áreas verdes, outra linha também que a gente pode associar aí aos serviços ecossistêmicos, e a gente sabe que atualmente seus projetos focam bastante nisso, é a questão da estrutura da paisagem, né, professor? Principalmente degradadas, né? A gente estava estudando um pouquinho lá os projetos do professor e eu vi que você trabalha bastante com a questão da paisagem degradada e essa relação com os serviços ecossistêmicos. Isso. Então, acho que para os nossos estudantes acompanharem aqui a conversa, acho que a gente tem que voltar e saber o que é a estrutura da paisagem, professor? O que é a ecologia da paisagem? Acho que vou começar... a ciência, né? O ecólogo da paisagem, acho que nem todo mundo... É uma disciplina relativamente nova, cresceu principalmente a partir de 1984. Então, o ecólogo da paisagem é um misto de geógrafo com ecólogo, né? Porque o que o ecólogo da paisagem entende é que o contexto em que o ecossistema está situado influi no seu funcionamento. Então, você está falando de paisagens mais degradadas, essas paisagens mais degradadas, de fato, têm um funcionamento alterado dos ecossistemas. Então, o que eu quero entender é como que o processo de degradação da paisagem, ou o processo de ocupação, de antropização
de uma paisagem, como que isso leva à perda de biodiversidade e dos serviços que são providos por essa biodiversidade, né? Então essa é a minha linha de pesquisa como um todo, né? Então a estrutura da paisagem, ela basicamente tem dois componentes principais. Tem a composição, né? Quais são os elementos, né? Tem mata, tem cidades, tem áreas agrícolas, né? O que compõe a paisagem. E tem a configuração, como que essas coisas estão arranjadas no espaço, né? Então você tem um bloco aqui de áreas naturais, um outro bloco de áreas utilizadas pelo homem, ou essas coisas estão misturadas. E o que a gente percebe é que essa configuração ela também afeta a biodiversidade e a provisão dos serviços ecossistêmicos. Então todo o meu foco de pesquisa está relacionado a isso. Então, por exemplo, eu estou trabalhando atualmente com café e eu quero entender até que ponto assim, a presença de matas, Mata Atlântica, adjacente ao café, traz o benefício e qual que é a melhor configuração que a gente pode ter de mistura de café com mata que otimiza, né, esses benefícios. Então a gente percebeu que a mata, ela provém espécies de abelhas que saem da mata e vão então para o cultivo de café na época da florada e elas aumentam a produtividade do café, aumenta em 30%, 28%, 30%. Nossa, isso é muito, né? É enorme, né? Então são milhões e milhões de reais que você tem simplesmente por ter uma mata adjacente. Então a minha pesquisa é entender qual que é o mínimo de mata que eu preciso, qual que é a distância a partir da qual o café deixa de se aproveitar desses serviços que vêm da mata, né? Então entender essas configurações. Então eu sei que quanto mais mata e quanto mais perto o café está da mata, mais esse benefício das abelhas, né? Mais a gente tem esse benefício. Então esse é o meu objetivo, tentar entender qual que é essa configuração da paisagem, esse espaço permite com que otimize a provisão do serviço. Professor, e agora aqui me bateu uma curiosidade, né, que eu imagino que também aconteça com os nossos alunos. Como é a pesquisa, né? Que metodologias você usa? Eu sei que você usa bastante modelagem matemática, mas também tem medição em campo. Você pode contar um pouquinho para a gente? Imagino. É um misto de um pouquinho de tudo. Então, como eu falei para vocês, a ecologia da paisagem é um pouco de geografia e um pouco de ecologia. Então, a gente vai para o campo, vai medir, por exemplo, a formação de frutos no café. Então, a gente vai lá, a gente faz experimentos, ensaca algumas flores para que as abelhas não cheguem. Tem outras flores que estão abertas que as abelhas chegam. Então, a gente tem com e sem abelha. Então, a gente faz algumas observações e experimentos em campo e a gente espalha isso em diferentes condições de paisagem. Então, estou interessado em saber o quanto que a cobertura florestal, a quantidade de mata importa. Então, eu faço os experimentos onde tem muita mata, médio e pouca mata. Aí eu consigo fazer uma relação entre a quantidade de mata e a provisão do serviço ecossistêmico. Então, para fazer... Então, tem o trabalho de campo e tem o trabalho de imagem de satélite, de foto aérea, que a gente faz em laboratório. Então, a gente tem o dado espacial, o dado ecológico. E quando a gente vai fazer a relação dessas duas coisas, é a modelagem que você falou. Então a gente caminha em todos os cantos, né? Da modelagem matemática até o geoprocessamento, o SIG, imagem de satélite, até a parte de campo que também pode ser bastante divertida. Pessoal, a gente tem falado muito, né, de biodiversidade, as suas múltiplas abordagens nas nossas disciplinas, mas é muito interessante ter um exemplo concreto, né, de como trabalhar e como isso é pesquisado. Acho que é uma grande contribuição aí para os nossos estudantes saber um pouquinho mais disso. Muito bacana, professor. E agora queria aqui pedir uma última mensagem, né, porque a gente está, então... falando sobre questões muito importantes que têm implicações grandes também nas políticas públicas de conservação, né? O professor Jean trabalha bastante, né, nessa área também. E a gente está falando para licenciandos que, como a gente sabe, vão ser professores daqui a um tempo e são grandes agentes multiplicadores, né? Sim. Então, eu queria pedir para você deixar uma mensagem, falar um pouquinho sobre qual que é a importância de um professor que vai atuar aí tanto na alfabetização científica da população, entender, né, desses temas que você trabalha sobre as questões da ecologia da paisagem, os serviços ecossistêmicos, conservação da biodiversidade. Qual que é o papel, né, desse profissional aí que os nossos...
É o papel transformador através do empoderamento, né? O conhecimento, ele empodera as pessoas para eles transformarem a sociedade, né? Então, no exemplo aqui, a gente está falando de biodiversidade, serviços ecossistêmicos, a gente está num dilema, numa mudança, quem sabe, de paradigma de desenvolvimento. O paradigma tradicional, ele vê muitas vezes a natureza como um entrave ao desenvolvimento, né? Então, a agricultura, para ela expandir a sua produção, muitas vezes ela se expande espacialmente sobre essas áreas de vegetação nativa. Só que, em alguns casos, não vale a pena. Você tem mais benefício em manter aquela área de vegetação nativa do que você aumentar a área de produção agrícola. Porque simplesmente o fato de você ter aquela área de vegetação nativa te traz mais benefícios, tanto em termos econômicos, também em termos de saúde, do que essa expansão, esse ganho que você teria com a exploração daquela área, com qualquer cultivo. Então, eu acho que de você olhar para a natureza e entender que existem benefícios que ela traz e que muitas vezes a gente nem percebe, porque a gente não incorpora isso dentro da nossa economia, né? Não mesmo, né? Só para você ter uma ideia, assim, já foi feita uma estimativa do valor dos serviços ecossistêmicos no mundo todo, e chegou-se à conclusão que eles valem 18 trilhões de dólares, o que significa, na verdade, 33 trilhões de dólares, que significa 2 vezes mais o PIB internacional, que é de 18 trilhões de dólares. Mundial, quer dizer, né? Mundial, quer dizer, vale mais do que o PIB. Né? Então, eu acho que a principal mensagem é essa, tentar olhar e tentar entender quais são os benefícios que a natureza traz e pensar que muitas vezes vale muito mais a pena, por todos os motivos, mesmo pensando utilitariamente, pensando no nosso benefício, que vale mais a pena manter aquela área ali do que você alterá-la. E acho que dentro desse paradigma que a gente vive mesmo, né? Porque a gente pode pensar na natureza como sendo um fim e a necessidade de preservação nela mesma, né? Mas eu acho que mesmo assim, isso que o professor está trazendo é muito importante, né? Exato. Que dentro desse pensamento mais utilitarista, ainda assim, vale a pena manter essas áreas, né? É um argumento a mais, né? É um argumento a mais, perfeito. O argumento do valor intrínseco da natureza por ela mesma, um valor ético, né? Que direito nós temos de levar alguma... estético, né? A gente tem comentado isso um pouquinho. O estético já é um benefício, na verdade, eu acho já que é um serviço também, já é um né? serviço, Verdade. né? Mas eu acho que essas duas coisas são complementares, elas não se opõem, né? Eu acho que em determinados momentos, quando eu vou conversar com um agricultor, eu vou falar dos valores utilitários. Claro. Né? Quando a gente vai planejar uma área verde dentro de uma cidade, a gente sabe que aquela área verde traz um benefício para a saúde, para a população. Sim. Então, esse argumento utilitarista, ele é importante em alguns contextos. Sim, claro, porque a gente precisa falar a mesma linguagem, né? Que o resto do mundo fala, até para poder argumentar a favor dessa causa, né? Que é importante para todos nós, né? Exato. Professor, muitíssimo obrigada. A você, o senhor gostaria de falar mais alguma coisa? Complementar? Tudo bem? Acho que essa é a mensagem principal. Eu acho que... eu queria fazer uma pequena relação entre biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Né? A gente tem muitos serviços providos pela natureza que dependem de biodiversidade. Né? Então, por exemplo, a gente sabe que algumas doenças elas se espalham muito mais facilmente em áreas que estão empobrecidas. Né? Então, se você fragmentou muito uma floresta e aquelas espécies mais endêmicas, mais especialistas somem, muitas vezes aquela área vai ser dominada por algumas espécies generalistas e essas espécies generalistas muitas vezes transmitem doenças para o homem. Né? Então a gente estudou a hantavirose, que é justamente uma situação como essa, em que sistemas simplificados eles potencializam a dispersão de algumas doenças. Então entender assim que está tudo interligado, né? Se você afeta a natureza, os processos ecológicos, reduz essa biodiversidade, muitas vezes o benefício que você pode trazer são reduzidos e a gente tem que ter consciência. Qual que é um nível máximo de degradação que a natureza aceita? Essa é uma pergunta muito importante. Professor, muito obrigada. Foi uma honra para a gente tê-lo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Queridos estudantes, e até o nosso próximo encontro.